O problema sinóptico. Os três primeiros evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, apresentaram uma área de interesse nos estudos do Novo Testamento. Estes livros foram chamados os Evangelhos Sinópticos, desde que o termo foi pela primeira vez usado por J.J. Griesbach em sua edição do Novo Testamento grego em 1774 a 1778. A palavra grega sonoral, significa ver tudo e chama a atenção para o material comum a todos os três e indica que eles são melhor compreendidos quando estudados juntos. Mesmo uma leitura casual dos 4 primeiros livros do Novo Testamento mostrará que os 3 primeiros têm muita coisa em comum, representando uma tradição comum, e o quarto parece pertencer a outra tradição distinta. O estudo das relações literárias dos evangelhos é denominado crítica literária. Como se relaciona com os evangelhos sinópticos? Ele é o estudo dos fenômenos de concordâncias e discordâncias e a mistura destes elementos. Estas relações literárias provaram ser mais complicadas que primeiramente imaginadas. Até cerca, até cerca da metade do século XVIII, a Igreja interessou-se por explicar as diferenças encontradas nos evangelhos. Depois, a ênfase foi mudada numa tentativa de explicar-se as semelhanças. Estas concordâncias, além disso, não são necessariamente identidades. Importantes diferenças aparecem dentro de estruturas semelhantes. Para esclarecer estas relações, é necessária uma reconstrução tanto histórica quanto analítica do processo inteiro, desde a época de sua origem até sua incorporação dentro dos livros do Novo Testamento. A análise das origens do material antes do primeiro documento escrito é denominada crítica da forma. A investigação das circunstâncias em que os atuais evangelhos usaram um ou mais documentos escritos é denominada crítica da fonte, e o modo pelo qual os autores dos livros aceitos adaptaram as fontes para apresentarem seu argumento teológico é denominado crítica da redação. Definição do problema sinóptico. O problema sinóptico entra em foco quando a seguinte estatística é observada: entre 94% e 95% do Evangelho de Marcos é reproduzido em Mateus e Lucas. Dos 661 versículos contidos em Marcos, todos, exceto cerca de 30, são encontrados nos outros dois sinópticos. A substância de 606 versículos pode ser encontrada em Mateus, correspondendo a 500 por causa de diferente disposição do conteúdo. Lucas reproduz cerca de 320 versículos de Marcos, incluindo 24 que Mateus não usou. Isso significa que dos 661 versículos contidos em Marcos, somente 30 não aparecem nos outros dois sinópticos. B. F. Westcott, an Introduction to the Study of the Gospels, uma introdução ao estudo dos Evangelhos, página 191, em 1870
5 deu um quadro desta informação numa base percentual. Marcos, peculiaridades 7, coincidências 93. Mateus, peculiaridades 42, coincidências 58. Lucas, peculiaridades 59, coincidências 41. João, peculiaridades 92, coincidências 8. João está incluído para mostrar quão grande é a divergência de material entre ele e os evangelhos sinópticos. O quadro acima não significa que as coincidências estejam em ordem verbal exata, mas sim que as coincidências são tão estreitas que tanto mostram uma relação quanto uma origem comum. Ainda há outra observação a ser feita. O quadro acima expressa as relações ou coincidências entre os 4 evangelhos, usando Marcos como a unidade básica. Isso significa que 93% de Marcos é encontrado ou em Mateus ou em Lucas, mas somente 58% de Mateus e 41% de Lucas é encontrado em Marcos, e apenas 8% de João é comum a Marcos. O quadro não expressa a relação entre os outros evangelhos, Mateus e Lucas, ou João e Lucas. Quando todo o material comum aos 3 sinópticos é extraído, há cerca de 250 versículos que são partilhados por Mateus e Lucas e não são encontrados em Marcos. Isto deixa cerca de 300 versículos em Mateus, de 1068, e 580 versículos em Lucas, de 1151, que não estão em comum com Marcos ou um com o outro. As concordâncias e coincidências são bem impressivas no Novo Testamento grego. Versículos idênticos nos 3 evangelhos e idênticos nos 2 evangelhos são imediatamente evidentes. A concordância em um grande número de casos é encontrada no vocabulário e na ordem de palavras. Em outros exemplos, são usados sinônimos e é observada a ordem invertida. Também observa-se que a ordem geral da narrativa de eventos é seguida. Quando um dos outros 2 evangelhos diverge da ordem de Marcos, o outro é fiel a Marcos. Mateus e Lucas dificilmente concordam juntos em contraposição a Marcos. Este é o problema sinóptico. É tarefa do estudante do Novo Testamento tentar explicar as semelhanças e divergências nos 3 evangelhos. Por que eles têm tantas coisas em comum e como explicar as diferenças? É difícil para muitos aceitar a ideia de que os escritores dos evangelhos poderiam ter usado histórias tanto escritas quanto orais acerca da vida de Cristo. Sua concepção dos evangelhos é que o Espírito Santo deu o material a cada um dos escritores de maneira mecânica, ou seja, os autores dos evangelhos eram simplesmente penas nas mãos do Espírito Santo. Contudo, o prefácio do Evangelho de Lucas afirma muito claramente que ele havia investigado muito inteiramente o material a ser escrito. O texto do prefácio de Lucas 1, 1 a 4 é: visto que muitos têm empreendido fazer uma narração coordenada dos fatos que entre nós se realizaram, segundo nos transmitiram os que desde o princípio foram testemunhas oculares e ministros da palavra, também a mim, depois de haver investigado tudo cuidadosamente desde o começo, pareceu-me bem
Ó excelentíssimo Teófilo, escrever-te uma narração em ordem, para que conheças plenamente a verdade das coisas em que foste instruído. Porque Lucas expressamente afirma que ele próprio havia verificado com testemunhas oculares e que outros já haviam empreendido a tarefa de escrever o Evangelho. Isto, portanto, indicaria que Lucas teve acesso a fontes tanto orais quanto escritas. Deve ser presumido, então, que os outros escritores dos evangelhos também usaram fontes para sua obra. A tarefa de tentar se determinar estas fontes é denominada crítica da fonte. Crítica da fonte. A tradição oral. Nos primeiros anos da Igreja cristã, o Evangelho foi transmitido e preservado oralmente, como os primeiros discípulos esperavam para breve a volta do Senhor ressurrecto. Eles não sentiram nenhuma necessidade de escrever uma narrativa do testemunho apostólico. Foi somente depois que os apóstolos e outras testemunhas começaram a morrer e ser mortos que se sentiu ser necessário preservar em forma de escrita o teor do ministério do Senhor Jesus. Foi durante esse período que surgiu o que é denominado a tradição oral do Evangelho. A pregação e ensino dos apóstolos e outros líderes da igreja, lógica e naturalmente, dariam uma forma fixa às narrativas acerca da vida de Jesus. Essa tradição fixa explicaria a relação estreita dos sinópticos. As diferenças são explicadas como sendo contribuições de pessoas individuais, aumentando a informação mais geral que pertencia à igreja como um todo. Então também o propósito de cada autor deve ser tido em mente, à medida que ele reuniu e colecionou seu material. Há, contudo, demasiadas dificuldades ao tentar se explicar a natureza básica dos sinópticos no terreno em que o Evangelho foi preservado em detalhes por memória durante um longo período de tempo. O problema é aumentado quando a memorização tinha que ser feita à medida que o evangelho se propagava tão rapidamente por todo o Império Romano e estava sendo traduzido para tantos idiomas diferentes. A supervisão para tal tarefa estonteia a mente. Um estudo maior da tradição oral será feito com o subtítulo de Crítica da Forma. Os pais primitivos da igreja criam que os evangelhos surgiram independentes um do outro. Pela época do quarto século, contudo, ficou reconhecido que os sinópticos eram de algum modo interdependentes. Por causa do fato de Mateus encabeçar a lista do cânon, Agostinho pensou que fora escrito primeiro e que Marcos e Lucas estavam, de algum modo, relacionados com ele. Dizia que Marcos era uma forma resumida de Mateus e que Lucas era dependente tanto de Mateus quanto de Marcos. Deve ser lembrado que este conceito surgiu porque Agostinho estava cônscio de que o Evangelho de Mateus era bem conhecido no segundo século e era sempre alistado em primeiro lugar em toda a lista dos livros do Novo Testamento. A teoria dos dois documentos. O ponto de vista de Agostinho foi mantido até 1835, com algumas variações menores, quando Karl Lachmann provou a primazia de Marcos simplesmente por razões linguísticas. Algumas destas foram apresentadas anteriormente, mas talvez esclarecesse as questões relacioná-las mais uma vez. 1. Mateus reproduz,
90% do assunto de Marcos em linguagem grandemente idêntica à de Marcos. Lucas faz o mesmo por bem mais que a metade de Marcos. 2. Numa seção média que ocorre nos três evangelhos, a maioria das palavras reais usadas por Marcos é reproduzida por Mateus e Lucas, seja alternadamente ou por ambos juntos. 3. A ordem relativa de incidentes e sessões em Marcos é, em geral, apoiada tanto por Mateus como por Lucas, onde um deles abandona Marcos, o outro é geralmente encontrado apoiando-o. 4. O caráter primitivo de Marcos é mostrado ainda. A. Pelo uso de expressões que poderiam causar ofensa, que são omitidas ou atenuadas nos outros dois evangelhos. B. Pela rudeza do estilo e gramática e a preservação de palavras aramaicas. 5. Pela maneira como o material de Marcos e o que não é de Marcos são distribuídos em Mateus e Lucas, respectivamente, parece que cada um tinha diante de si o material de Marcos num único documento e confrontava-se com o problema de combinar este com o material de outras fontes. 6. Comparando Mateus e Marcos em material comum a cada, vê-se que Mateus apresenta invariavelmente a narrativa mais curta. Daí, Mateus reduziu Marcos ao invés de vice-versa. Bernard Weiss, Comentários sobre Marcos e Lucas, 1901, seguiu Leitman, apoiando Marcos como o primeiro dos sinópticos. Ele também propôs uma segunda fonte contendo um material comum a Mateus e Lucas. Esta fonte foi chamada que, da palavra alemã Quelle, que significa fonte. Não houve acordo unânime quanto ao conteúdo da que, ou Quelle, palavra alemã, e um dos passatempos favoritos dos estudiosos do Novo Testamento é a reconstrução do documento que. O quadro a seguir é apresentado para indicar algo do escopo desta fonte. A ordem dada é a de Mateus. Os números acompanhados de um ponto representam a ordem como a passagem aparece nos respectivos textos. Mateus 3, 7 a 12 e Lucas 3, 7 a 9 e 16, a pregação de João. Mateus 4, 2 a 11, Lucas 4, 2 a 13, as tentações. Mateus 5, 3 a 6, 11, 12, 39 a 42, 45 a 58, Lucas 6, 20 a 23, 27 a 30, 32 a 36, Sermão da Montanha 1, o primeiro. Mateus 5, 15, 6, 22, 23. Lucas 11, 33 a 35. Luz. Mateus 6, 9 a 13. Lucas 11, 1 a 4. A oração do Pai Nosso. Mateus 6, 25 a 33, 19 a 21 e Lucas 12, 22 a 34, ansiedade por bens materiais. Mateus 7, 1 a 5, 16 a 21, 24 a 27, Lucas 6, 37, 38, 41 a 49, Sermão da Montanha 2, ou parte 2. Mateus 7, 7 a 11.
Lucas 11, 9 a 13, acerca da oração. Mateus 8, 5 a 13 e Lucas 7, 1 a 10, o centurião de Cafarnaum. Mateus 8, 19 a 22, Lucas 9, 57 a 60, natureza do discipulado. Mateus 9, 37 a 10, 11, Lucas 9, 57 a 60, ou melhor, Lucas 10, 1 a 12, envio dos 70, Mateus 10, 26 a 33, Lucas 12, 2 a 10, exortação à confissão. Mateus 11, 2 a 19, Lucas 7, 18 a 35, a pergunta de João. Mateus 11, 21, 23, 25 e 26, Lucas 10, 13 a 15, 21 e 22, grito de ais e alegria. Mateus 12, 22 a 30, Lucas 11, 14 a 23, Beelzebul. Mateus 12, 38 a 42, Lucas 11, 29 a 32, recusa de dar sinais. Mateus 12, 43 a 45, Lucas 11, 24 a 26, retorno de demônios. Mateus 13, 31 a 33, Lucas 13, 18 a 21, mostarda e fermento. Mateus 23, 4, 23 a 35, 29 a 36, Lucas 11, 39 a 52, contra os fariseus. Mateus 23, 37 e 38, Lucas 13, 34 e 35, lamentação sobre Jerusalém. Mateus 24, 26 a 28, 37 a 41, Lucas 17, 22 a 37, o tempo do fim. Mateus 24, 43 a 51, Lucas 12, 39 a 46, vigilância. Mateus 25, 14 a 30, Lucas 19, 11 a 28, parábola dos talentos. Estes versículos são os aproximadamente 250 que são partilhados por Mateus e Lucas do material que não é de Marcos. Alguns estudiosos acham que esta é a logia a que Papias se referiu como tendo sido escrita por Mateus em aramaico. A maioria dos estudiosos, todavia, rejeita isto. A teoria de dois documentos é a solução mais fácil e mais simples para o problema dos sinópticos. Lembre-se que essa teoria fala em termos de documentos escritos, mas há algumas perguntas que ainda não foram satisfatoriamente respondidas. Dos 1068 versículos de Mateus, talvez cerca de 500 vieram de Marcos e em torno de 250 da fonte Q, ou Kelly, em alemão. Isto deixa cerca de 300 versículos não explicados. Em Lucas, com a mesma lógica, restam cerca de 580 que não são encontrados nem em Marcos, nem na fonte Q. Alguns argumentaram que o Q foi um documento muito maior que aqueles versículos encontrados em Mateus e Lucas, e que os autores, além de usar os versículos partilhados, escolheram os versículos peculiares ao seu evangelho dentre o restante deste documento. Esta opinião tem muito pouca aceitação hoje. Ela criaria um documento
desajeitado e o vocabulário e a gramática do material não partilhado são diferentes demais para proporem uma mesma origem. A teoria de documentos múltiplos. Como a teoria de dois documentos relegou todo o material não encontrado nem em Marcos nem em que as fontes orais, não demorou muito para que os estudiosos começassem a propor que Mateus e Lucas tiveram acesso a outros documentos escritos. Após muitos anos, testando-se e tentando-se diferentes ideias, é geralmente aceito que houve pelo menos 4 documentos escritos usados na produção dos evangelhos sinópticos. Basicamente, estes documentos seriam Marcos, o material partilhado pelos 3 sinópticos, a que, a fonte que, material que não é de Marcos, partilhado por Mateus e Lucas, fonte M, material encontrado somente em Mateus, e a fonte L, material encontrado somente em Lucas. Esta parece ser a solução mais simples do problema dos sinópticos. A prova da existência de materiais outros A prova da existência de tais outros documentos é naturalmente impossível. Por esta razão, muitos estudiosos não se atêm a esta ideia. Para ter uma visão do problema em foco, o leitor deve recorrer ao quadro precedente em que é apresentada como aceita por muitos estudiosos, e ao quadro a seguir, que indica os versículos que são peculiares a Mateus e Lucas. Mateus, ou M, Mateus 1 a 2, verso 23, Lucas, ou L, 1 a 2, a verso 52, M, 1, 2, 7 a 10, 3, 14, 16 a 38, L, 10 a 15, M, corrigindo, do início, Mateus ou M e Lucas ou L. Versículos de conteúdos peculiares a cada fonte. Mateus, capítulo 1, verso de 1 a 2, 23. Lucas 1, de 1 a 2, 52. Mateus 5, 1, 2, 7 a 10, 13, 14, 16 a 38. Lucas 3, 10 a 15. Mateus 6, 1 a 8, 14 a 18, 23, 24 e 34. Lucas 4, 16 a 30. Mateus 7, 6, 12 a 15, 22, 23, 28 e 29. Lucas 5, 1 a 11. Mateus 8, 14 a 18, 23 a 34. Lucas 7, 11 a 17, 36 a 50. Mateus 9, 18 a 36, Lucas 8, 1 a 3, Mateus 10, 12 a 25, 34 a 42, Lucas 9, 51 a 56, Mateus 11,
1, 20, 24, 27 a 30, Lucas 10, 1, 17 a 20, 29 a 42, Mateus 13, 16, 17, 36 a 52, Lucas 11, 58, 11, 1, 11, 5 a 8, Mateus 17, 24 a 27, Lucas 12, 13 a 21, 49 a 56, Mateus 18, 10 a 35, Lucas 13, 1 a 17, 31 a 33, Mateus 20, 1 a 16, Lucas 14, 1 a 14, 28 a 33, Mateus 21, 28 a 32, Lucas 15, 1 a 32, entre outros. Para o material que é comum aos três sinópticos, o leitor deve recorrer a qualquer boa harmonia dos evangelhos, como a da autoria de A.T. Robertson. Conclusões. Do material acima é agora possível tirar-se algumas conclusões exploráveis. 1. É quase universalmente aceito que o Evangelho de Marcos é o mais antigo dos sinópticos. 2. É quase universalmente aceito que tanto Mateus como Lucas fizeram uso de Marcos na composição de seus escritos. Se eles utilizaram ou não nosso Marcos atual, é debatido por alguns. Estes desejariam falar acerca de uma edição anterior chamada Ur Marcos. Esta ideia não foi aceita pela maioria dos estudiosos do Novo Testamento. 3. É quase universalmente aceito que Mateus e Marcos usaram uma segunda fonte. Este material foi chamado que deve-se ter em mente, contudo, que o documento que, não pode ser estabelecido com certeza. Há muito desacordo acerca de seu conteúdo, mas a presença de tal documento ajuda na explicação da existência de material que não é de Marcos, o qual é comum a Mateus e Lucas. 4. É quase universalmente aceito que houve outras fontes para a composição de Mateus e Lucas. Este material foi designado como M, encontrado somente em Mateus, e L, encontrado somente em Lucas. Se estas duas fontes foram orais ou escritas, não foi determinado satisfatoriamente. A chamada teoria de quatro documentos foi pela primeira vez proposta por B. H. Streeter em The Four Gospels, Os Quatro Evangelhos, em 1924. Vários estudiosos propuseram outras ideias acerca de fontes, mas esta de Streeter é a mais simples e causa menos problemas. 5. A tarefa da crítica da fonte está longe de estar terminada. A discussão acima é somente acerca de teorias. Existe um documento usado como uma fonte, o Evangelho de Marcos. Todas as outras ideias não são mais que conjecturas nas tentativas de satisfazer as perguntas sobre a composição dos sinópticos. O gráfico a seguir talvez auxiliará o leitor a lembrar-se da teoria de quatro documentos. Temos abaixo um gráfico com 4 retângulos. Em cada retângulo, nós temos uma fonte. Em cima, encabeçando, temos Marcos. Abaixo de Marcos, bem no meio, temos a fonte Q. Temos uma seta saindo de Marcos para Mateus.
e outra seta saindo de Marcos para Lucas. Da fonte Q, que está logo acima do retângulo de Mateus e Lucas, temos uma seta saindo da fonte Q para Mateus e outra seta da fonte Q para Lucas. E em cada retângulo, o de Mateus e o de Lucas, logo em cima deles, temos um retângulo com a letra M em cima de Mateus, indicando a fonte peculiar a Mateus, a fonte M, e em Lucas, logo acima, um retângulo com a letra L e uma seta para Lucas, indicando a fonte peculiar de Lucas, que seria a fonte L. Crítica da forma. A crítica da forma é um método de estudo que lida com o estágio pré-literário da tradição dos evangelhos quando o material foi transmitido oralmente. A palavra formgeschichte apareceu no subtítulo de Agnostus Theos, de Edward Norden, em 1913. Ela significa História das Formas. A escola, contudo, tem seu nome na menos significativa de suas obras, E. C. Cowell's The Study of the Bible, o Estudo da Bíblia, página 162. Talvez a principal contribuição não seja o estudo das formas, mas a ênfase colocada sobre a comunidade primitiva em que a tradição foi formada. Em 1901, Wilhelm Reed publicou sua obra de maior relevo, Das Messianische Heils in den Evangelien, o segredo messiânico nos evangelhos, em que ele procurou provar que Marcos, historicamente, não merece confiança. Ele acreditava que todos os elementos acerca do segredo messiânico foram criados e inseridos pela igreja. Uma vez que Mateus e Lucas usaram Marcos, este também adaptara suas fontes e era indigno de confiança. Nem toda a tradição foi primitiva, nem toda a tradição primitiva foi precisa. E Marcos foi influenciado pela teoria do segredo messiânico criada pela igreja. Julius Wellhausen, em Das Evangelium Lucae, o Evangelho de Lucas, 1903, concordou com Reed ao dizer que a estrutura dos sinópticos é artificial e as inserções editoriais não são históricas. Ele também disse que o documento Q não merece confiança. Johannes Wyss, The Oldest Gospel, o mais antigo evangelho, 1903, respondeu ao argumento de Reed e mostrou que Marcos era quase 100% autêntico, mas permitiu algum material ser classificado como acréscimos inseridos pela igreja. Em 1905, Wendling, Marcos Primitivo, propôs que Marcos teve duas fontes e que elas foram imperfeitamente unidas por ele. Estas fontes foram orais e chamadas máximas, e Wonder Stories, histórias fabulosas. Por volta de 1917, Hermann Gunkel estava usando métodos de pesquisa desenvolvidos no estudo da literatura oriental e grega primitiva para a análise das tradições em Gênesis e nos Salmos. A ideia era recuperar o Sitz im Leben, no qual as tradições surgiram.
Depois, este método de pesquisa começou a ser aplicado à literatura do Novo Testamento e especialmente aos evangelhos sinópticos. Depois de 1918, 4 livros apareceram dentro de poucos anos, independentemente uns dos outros. Estes 4 livros sugerem uma tendência nos estudos do Novo Testamento que é denominada Crítica da Forma do Novo Testamento. O primeiro livro a aparecer foi A Estrutura da História de Jesus, de Carl Schmitt. Schmitt escreveu que Marcos não era de confiança, nem cronológica, nem topograficamente para biografia. Marcos amarrou juntas histórias e anedotas separadas com suas próprias inserções de redação e usando a palavra autos imediatamente para fazer uma transição suave de uma narrativa para outra. Mateus e Lucas alteraram a ordem de Marcos e assim devem ter pensado muito pouco acerca dela. Ele presume que Marcos usou suas fontes e Mateus e Lucas usaram as deles. Martin de Bellius foi um crítico da forma conservador. Seu livro A História das Formas dos Evangelhos, 1919, é ainda um clássico no campo da crítica da forma. Sua classificação de formas é mais largamente usada de qualquer outro sistema. O outro clássico, A História da Tradição Sinóptica, de Rudolf Bultmann, apareceu no mesmo ano. Esta obra é muito mais liberal que a de Bellius e teve influência bem maior na teologia liberal do qual talvez qualquer outro volume. O outro autor, Martin Alberts, publicou sua obra A Linguagem dos Sinópticos em Debate em 1921. Parece que ele não tinha conhecimento dos 3 livros mencionados acima, mas chegou às mesmas conclusões que eles. Não há muito acordo quanto à classificação do material, mas há acordo em que todas as narrativas foram produzidas por causa da necessidade de proclamação ou instrução. Martin de Bellius acreditava que as tradições receberam suas formas das necessidades da pregação missionária. Ele tem 5 classificações. 1. Paradigmas. São narrativas curtas, estimadas pelos ensinos de Jesus. Os detalhes são secundários. 2. Novelescas. São estimadas pelo próprio conteúdo. Mostram o poder de Jesus sobre a natureza. 3. Ditos. São valiosos como ensinos catequéticos. 4. Lendas. São narrativas acerca de homens santos e lugares santos. 5. Mitos. São eventos sobrenaturais e têm muito pouco valor histórico. Rudolf Bultmann, por outro lado, escreveu que a tradição recebeu sua forma das controvérsias que surgiram na comunidade. Ele alista 4 formas separadas. 1. Apotegmata. Apotegmatoma. São os paradigmas de Bellius. 2. Ditos. São palavras de sabedoria, a fonte que e soluções proféticas e apocalípticas, regras de lei e parábolas. A maior parte destas são criações da igreja. 3. Histórias miraculosas, sem historicidade. 4. Lendas, não têm valor histórico. Talvez fosse mais benéfico para o estudante moderno escolher
a terminologia que é mais fácil de ser entendida. Os paradigmas a seguir são apresentados para demonstrar algumas das conclusões do método da crítica da forma para a reprodução da tradição oral pré-literária da comunidade cristã primitiva. A história simples. As histórias simples são variadamente chamadas paradigmas de Bellius, apotegmata, Bultmann e histórias de pronunciamento, Vincent Taylor. Este é o tipo de história que é bem acabada, completa em si, não pressupõe nenhuma ligação com o que precede ou se segue e mostra brevidade e simplicidade. Há uma falta muito notável de detalhe colorido. Geralmente, os personagens são identificados quanto ao nome. Esse tipo de narrativa está provavelmente mais próximo ao evento real do que qualquer uma das outras formas. Os seguintes são os exemplos relativamente puros de Marcos e exemplos menos puros de Lucas, de Marcos e Lucas. Puros, o paralítico. Menos puros, a cura na sinagoga. Puros, o jejum. Menos puro, a vocação de Levi. Puros, a colheita de espigas. Menos puros, Jesus em Nazaré. Puros, a cura da mão mirrada. Menos puros, o jovem rico. Puros, a família de Jesus. Menos puros, os filhos de Zebedeu. Puros, a bênção das crianças. Menos puros, o homem cego de Jericó. Puros, o tributo. Menos puros, a purificação do templo. Puros, a unção de Jesus. Menos puros, a pergunta dos saduceus. Menos puros ainda, os samaritanos inhospitaleiros e a cura de um hidrópico. Em comparação com as passagens correspondentes em Mateus e Lucas, pode ser observado que os exemplos acima estão aumentados e embelezados. A história elaborada. As histórias elaboradas são as novelescas de Bellius e as histórias miraculosas de Bultmann e Taylor. Novamente, essas histórias são completas em si, mas contêm uma grande quantidade de detalhes. O interesse encontra-se no próprio milagre, e o dito, se existe um, de Jesus, é de importância secundária. Estas narrativas são escritas para satisfazer a curiosidade do leitor e, portanto, há sempre uma confirmação do milagre no final da narrativa. Estas são menos dignas de confiança que as histórias simples e estão mais afastadas do evento. De Bellius, a lista 9 desta forma de Marcos e uma de Lucas. A cura do leproso em Marcos 1, 40 a 45, o acalmar da tempestade, Marcos 4, 35 a 41, o endemoniamento gerazeno, o endemoniado gerazeno, Marcos 5, 1 a 20, a filha de Jairo e a mulher com fluxo de sangue, Marcos 5, 21 a 43, a alimentação dos 5.000, Marcos 6, 35 a 44, andando sobre as águas, Marcos 6, 45 a 52, a cura do surdo-mudo, Marcos 7, 32 a 37, o cego de Betsaida, Marcos 8, 22 a 26, o menino epiléptico, Marcos 9, 14 a 29, o jovem de Naim, Lucas 7, 11 a 17. Em comparação com passagens correspondentes,
Em Mateus e Lucas, vê-se uma tendência para diminuir-se a narrativa de Marcos a quase uma forma de história simples. A existência, lado a lado, de histórias simples e elaboradas em Marcos confirma a crença de que ele estava trabalhando com materiais recebidos. De outra maneira, no Evangelho, teria utilizado quase exclusivamente uma só forma. Lenda sagrada. As lendas sagradas são narrativas acerca de pessoas da história sagrada. A palavra lenda, em seu sentido primário, tem a ver com a vida de um santo. Lendas são histórias que foram construídas em torno de uma pessoa que esteve em contato com Jesus. A ênfase é colocada sobre essa pessoa em vez de sobre o Senhor. Algumas das narrativas de Marcos foram transformadas em lendas. Narrativas lendárias. Alguns dos casos a seguir são mais aparentes lendas do que outros. Marcos 11, 1 a 10, a descoberta do jumento. Marcos 14, 12 a 16, a descoberta da sala para a última ceia. Mateus 1, 18 a 2, 23, a natividade. Mateus 14, 28 a 33, Marcos 6, 47 a 52, andando sobre a água. Mateus 16, 13 a 20, Marcos 8, 27 a 30, confissão em Cesareia de Filipe. Mateus 27, 1 a 10, a morte de Judas. Lucas 1, 5 a 2, 40, a natividade. Lucas 4, 6, 16 a 30, Marcos 6, 1 a 6, Jesus em Nazaré. Lucas 5, 1 a 11, Marcos 1, 16 a 17, a chamada de Pedro. Lucas 7, 36 a 50, Marcos 14, 3 a 9, a unção de Jesus. Lucas 19, 1 a 10, Zaqueu. A história mítica. As histórias míticas foram denominadas histórias de Cristo por Gunnar Bornkamm. Esse tipo de narrativa, em outras religiões, fala acerca de deuses que aparecem entre os homens. Veja a suposição da multidão em Listra, Atos 14, 11. O mito puro não é encontrado no Novo Testamento, mas o conceito do Filho de Deus, tendo um ministério terreno e provando sua divindade por milagres, aproxima-se do mítico. As histórias individuais em que os elementos míticos são observáveis incluem o batismo, a caminhada sobre as águas, a transfiguração e as aparições do Senhor após a ressurreição. Os parágrafos acima são todos sucintos demais mas foram apresentados para estimular o leitor a estudar mais nesta área. É a tarefa deste tipo de estudo distinguir os vários elementos dos evangelhos e classificá-los para facilitar a interpretação. É uma tentativa de reproduzir-se a situação de vida em que as narrativas receberam sua forma final. A fim de conseguir isto, há certas suposições sobre as quais o pesquisador deve basear seu trabalho. Ele tem que presumir um período dentre 30 a 40 anos que esteve destituído de documentos escritos. O material, substrato ou perícope deve ter flutuado em volta independentemente durante o período final. A classificação desses substratos é de suma importância. Deve ser também presumido que a situação de vida determinou que materiais foram preservados ou usados pelo autor. As mesmas leis de tradição aplicáveis à literatura religiosa de outros países são presumidas de
estarem em operação na forma da tradição dos evangelhos. Deve ser presumido que os evangelhos pertencem àquele vasto campo de literatura conhecido como literatura popular, sagas, lendas e mitos que entesoura histórias de interesse ou valor para certas pessoas. A crítica da forma é vista como sendo uma ramificação do estudo das religiões comparadas. Com toda uma aparência de ciência acabada e obra terminada, há certas falhas quanto ao método de aproximação usado pela crítica da forma e, consequentemente, em suas conclusões. As seguintes são algumas das observações do autor e, naturalmente, não esgotam a lista. 1. A crítica da forma falha em contar com os princípios seletivos, propósito e clímax, tão evidentes em cada evangelho. Isto leva a crítica da forma a classificar o evangelho como uma subliteratura. 2. A crítica da forma subestima o interesse histórico e biográfico dos cristãos primitivos. Algumas coisas foram preservadas, as quais teriam sido registradas somente como o resultado de um interesse no aspecto histórico. 3. A crítica da forma negligencia o fato de que Jesus preparara um grupo para transmitir as tradições que esses cristãos primitivos classificaram numa categoria diferente das palavras dele. A presença de testemunhas oculares no período formativo e a capacidade delas em verificar e salvaguardar a tradição que esteve na escrita 20 a 40 anos depois de Cristo é negligenciada. Ela negligencia convenientemente a possibilidade de que a tradição delineou os interesses da comunidade, bem como a possibilidade de que os interesses da comunidade influenciaram a seleção da tradição. O caráter revolucionário de Jesus e suas palavras e feitos são também negligenciados. Este elemento torna absurda a criação pela comunidade. Também é inconcebível que a comunidade fosse criar tantas situações problemáticas, batismo por João, maldição da figueira, etc. 4. A crítica da forma falha em reconhecer a influência helenística no meio palestino, que explica certas tradições. Estas são explicadas, dizem os críticos da forma, pela datação tardia e influência estrangeira. 5. A crítica da forma erra ao citar material extrabíblico, bem como exemplos paralelos de tradições transmitidas. Não há paralelos, não existe nenhum paralelo na transmissão dos materiais do Evangelho como um todo. 6. A crítica da forma presume que a tradição ou a história sempre procede do simples para o complexo. 7. A crítica da forma tira conclusões impróprias da analogia e de outras circunstâncias que não são necessariamente análogas. A pura analogia não é prova de dependência ou um argumento contra a historicidade. 8. A crítica da forma faz uso demasiado do Sitz in Leben hipotético. Ela alega que a situação histórico-social hipotética criou todas as formas para preencher uma necessidade hipotética. A possibilidade de que o cristianismo e sua causa são suficientemente aplicados nas situações de vida apresentadas nos evangelhos é ignorada. 5. A crítica da forma é demasiadamente subjetiva e arbitrária. Ela rejeita o sobrenatural em terrenos filosóficos e cessa de ser objetiva. Ela negligencia a evidência dos escritores do segundo século e os variados interesses da igreja primitiva. Ela injustificavelmente presume que o contexto, o cenário e os dados cronológicos não são de nenhum valor, histórica, biográfica e cronologicamente.
10. A crítica da forma negligencia a realidade de Cristo para a igreja primitiva, o fato de que os cristãos estavam prontos para morrer e morreram por sua crença nele e no poder do seu nome. Isto levou a crítica da forma a enfatizar excessivamente a parousia como tal e desenfatizar aquele que havia de vir. 11. A crítica da forma deprecia a educação da igreja primitiva. 12. A crítica da forma negligencia que um tempo tão curto se passou antes de aparecerem os primeiros documentos escritos. 13. A crítica da forma negligencia o tema e o esboço dos livros. O valor da crítica da forma pode ser visto no fato de que este método de estudo ajudou a estabelecer a validade dos registros dos evangelhos. Ela compeliu a um estudo do período oral e mostrou que os evangelhos não vieram de apenas 4 homens, mas da comunidade inteira. O período oral foi um período dinâmico, não estático. Através deste campo de estudo, vê-se que é verdade que tais materiais, conforme foram apresentados, são aqueles que suprem as necessidades. Crítica da redação. Embora a expressão crítica da redação seja nova e relativa no que diz respeito a uma categoria definida no campo dos estudos do Novo Testamento, a ideia básica sempre esteve presente na interpretação do Novo Testamento. Essa ideia é de que cada autor dos evangelhos teve seu próprio propósito e plano na seleção de seus materiais para inclusão em sua narrativa. É comparativamente recente, todavia, que mais ênfase foi dada a este princípio básico de interpretação. De fato, a atual escola da crítica da redação só poderia ter surgido devido aos esforços tanto da crítica da fonte quanto da crítica da forma. Por causa do aumento fenomenal na popularidade desta nova escola de estudo, as definições são abundantes. Uma das melhores definições é como segue: Redactions gentitii. É a tentativa de chegar-se ao propósito ou propósitos, visões e ênfases teológicas únicas que os evangelistas impuseram sobre os materiais disponíveis a eles. Não estamos primordialmente preocupados com tudo o que os evangelistas criam. Antes, estamos preocupados em determinar a contribuição única para as fontes e a compreensão delas pelos evangelistas. Isto será encontrado em suas junções, comentário interpretativo, sumários, modificações de material, seleção de material, omissão de material, disposição, introduções, conclusões, vocabulários, títulos cristológicos, etc. Uma definição mais concisa é que a crítica da redação é a tentativa de se discernir a ênfase teológica de cada um dos evangelhos como um autor criativo, focalizando a atenção sobre os aspectos especiais de sua obra inteira. Isto levaria em conta o acréscimo da situação da vida do autor aos fatores interpretativos dos evangelhos e a ideia distintiva de que o evangelho individual deve ser tratado como um todo, em vez de simplesmente como uma coleção de pericopai, substratos. Mais uma vez, a figura-chave no nascimento da crítica da redação é Wilhelm Reed. Ao escrever sobre o segredo messiânico nos evangelhos, Reed deixou pelo menos 2 contribuições que levaram não somente à crítica da forma, mas também à crítica da redação. A primeira é que ele demonstrou que Marcos não poderia ser olhado como história simples, mas
deve ser entendido como uma história interpretativa à luz do propósito doutrinário do autor. A segunda contribuição está em seu próprio método de desenvolver seu argumento de que Marcos mostra um interesse dogmático em seu evangelho. A compreensão de Reed da tendência teológica de Marcos não está baseada numa única e direta declaração do evangelista, mas numa síntese de tendências que percorrem todo o evangelho. Este tipo de síntese representa o método básico do crítico da redação, que busca uma visão total do livro que ele está estudando, a fim de determinar os traços do autor, que é entendido como sendo um editor ou redator. Seguindo Reed, as conclusões da escola da crítica da forma são de principal importância. De fato, todo crítico da redação bem conhecido confessa ser um crítico da forma ou discípulo de um dos pioneiros das escolas. Os resultados aceitos entre os críticos da forma, que são básicos ao trabalho da crítica da redação, são como segue. 1. Os evangelhos, conforme agora os temos, não são criações simples de um tecido inteiro, mas consistem de coletâneas de material cuja seleção final e disposição devemos aos próprios evangelistas. Marcos é aqui a influência primária. Ele criou a forma literária Evangelho e Mateus e Lucas, ambos, o seguem e usam seu método. 2. O material agora apresentado nos evangelhos tem uma história anterior de uso na igreja, em grande parte uma história de transmissão oral. Ele circulou na igreja na forma de unidades individuais ou pequenas coletâneas de material relacionado, e nesta forma serviu a funções definidas na vida e no culto da igreja. 3. As menores unidades de tradição, a história individual, o diálogo, o dito, etc., têm formas delineadas que podem ser definidas e estudadas. Cada uma destas formas serviu a uma função definida numa situação e no que é referido como o Sitz im Leben do material. Norman Poring, What is Redaction Criticism? O que é a crítica da redação? Guides to Biblical Scholarship, New Testament Series, edição by Dan O. Vierjon, Philadelphia, Fortress Press, 1969, página 3 a 5. O interesse do crítico da forma nas unidades individuais da tradição permitiu-lhe prover uma história da tradição que o crítico da redação poderia presumir como sendo história verdadeira. Esta história separou as unidades de tradição da obra dos próprios evangelistas. O tipo de análise detalhada das perícopes dos sinópticos foi básico para a obra do crítico da redação. A fim de se ter uma apreciação válida para uma disciplina, é necessário entender se os preceitos fundamentais que caracterizam os proponentes dessa disciplina. Há 4 suposições básicas nesta nossa disciplina. 1. Os resultados da crítica da forma são as bases para maior desenvolvimento crítico. Os próprios discernimentos da crítica da forma não estão sujeitos ao exame escolar. Os 4 resultados principais da crítica da forma, que são vitais, são: primeiro, a forma evangelho é uma coletânea de pequenas unidades que foi inventada durante o período da composição do Novo Testamento. Segundo, as unidades individuais que formam o Evangelho tiveram uma história anterior de circulação como tradição oral na igreja primitiva. Terceiro, as formas destas unidades individuais foram
definidas, estudadas, classificadas e categorizadas exaustivamente pelos seus cenários definidos na igreja primitiva. Estas formas existiam independentes da igreja e exerceram um poder através da comunidade para traçarem as unidades de tradição. Esta história pode ser traçada e seus resultados são garantidos. Quarto, o propósito para a criação, circulação e uso destas unidades de forma não foi preservar uma história de Jesus, mas fortalecer a vida da igreja. 2. Os evangelistas atuaram como editores que se sentiam livres para retraçar os materiais, para os encaixarem em seus propósitos teológicos. Eles eram livres para modificar a forma da unidade básica, alterar a ordem dos eventos e ditos dentro de uma unidade e inserir ou eliminar porções da unidade da tradição. 3. A análise comparativa das unidades reconstruídas de tradição nos evangelhos pode ser uma ferramenta fecunda para o estudo da história teológica primitiva na igreja. As modificações igualmente surgiram da situação em que o evangelista viveu e trabalhou e serviram para contar acerca dessa situação. Em particular, a modificação da tradição feita pelo evangelista de um evangelho pode ser esperada ser compatível e em concordância com sua inclinação dogmática pessoal. 4. A hipótese da fonte de dois documentos da crítica dos sinópticos está inteiramente provada e é necessária a compreensão das modificações que foram feitas pelos evangelistas. É importante que a prioridade de Marcos seja estabelecida e que o documento Q, ou Kelly, seja bem definido. Desta forma, cada diferença menor entre o autor e sua fonte pode ser facilmente detectada, mas no caso de Marcos, os materiais fonte são as unidades orais da crítica da forma, e em vez de um documento definido. Como resultado, a crítica da redação de Marcos é admitida estar em terreno ligeiramente menos objetivo que a de Mateus e Lucas. As técnicas usadas na crítica da redação são bem interessantes e iluminadoras. Deve-se ter em mente que o propósito dessa disciplina é encontrar a teologia distintiva e o propósito de cada autor. A fim de aplicar o método indutivo a este processo de tentar dar-lhe tanta objetividade quanto possível, o processo inicia-se com as unidades de tradição, conforme elas foram identificadas pela crítica da forma. O primeiro passo é ler-se cada perícope cuidadosamente, em sua inteireza, esquecendo-se todos os discernimentos obtidos de outra literatura do Novo Testamento e vida de Jesus. O segundo passo é observar os aspectos peculiares do material, na suposição de que estes são materiais de redação que refletem aquela inclinação teológica do editor. Isto requer uma harmonia em que os resultados da crítica da forma e da crítica da fonte foram marcados para mostrarem claramente todos os aspectos especiais do editor. Onde existem materiais paralelos, as diferenças devem ser presumidas como repousando sobre a inclinação teológica peculiar do editor. Isto é particularmente importante quando aplicado aos evangelhos secundários, Mateus e Lucas. Suas diferenças entre Marcos e a fonte Q são consideradas como sendo indicadoras especialmente fortes de modificação editorial. O terceiro passo é analisar o substrato em relação ao restante do Evangelho em estudo. Este processo envolve a coleta de uma lista de usos especiais de certos termos que são encontrados no substrato individual como peculiares a esse Evangelho. Se há uma alteração sistemática no material fonte, espera-se que este passo a encontre. Este é
o momento de reunir os discernimentos que foram obtidos a partir dos substratos. O passo final é, tendo-se formado uma hipótese do propósito dogmático do autor, testar esta hipótese contra alguns dos outros substratos, a fim de mostrar se ela é válida. Neste processo é frequentemente possível encontrar-se unidades adicionais de material peculiar, as quais são relevantes para a hipótese, mas não foram percebidas na análise anterior. Norman Perrin, What is Redaction Criticism? Esta breve discussão da crítica da redação não oferece uma base adequada para conclusões finais acerca do ensino dos evangelhos sinópticos. Ela serve antes para enfatizar os problemas complicados que estão envolvidos na tentativa de uma solução do problema dos sinópticos.